Atendendo a pedidos de alguns inscritos, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que acontece com as suas ações se a corretora e a bolsa de valores falirem, as duas, não apenas uma ou outra. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Eu também deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o teste grátis da plataforma AGF+. E olha, uma dúvida pertinente que alguns investidores possuem é o que acontece com as suas ações se tanto a bolsa de valores quanto a corretora de valores quebrarem. Esse é um cenário muito remoto, mas você que está começando a investir ou investe há muito pouco tempo, você se pergunta qual é a garantia de que as minhas ações não vão se perder juntamente com a corretora ou juntamente com a bolsa de valores. E saiba que já houve quebra de uma bolsa de valores aqui no Brasil, a bolsa de valores do Rio de Janeiro, que supostamente foi quebrada pelas operações de Inácio e Narras, que foi condenado criminalmente inclusive por isso, mas era outro cenário, foi ali em 2000 quando a bolsa de valores do Rio de Janeiro fechou, outro cenário porque nosso mercado tinha uma liquidez ínfima, de tal modo que só o Narras, com seu patrimônio, muitas vezes operando opções de Petrobras e opções de Vale, conseguia manipular o mercado de uma maneira catastrófica e se alavancando absurdamente. As corretoras eram meio malucas nessa época, os bancos também, e por isso aconteceu. Já tivemos também várias corretoras que quebraram, até no passado recente tivemos o caso da corretora Gradual, que foi liquidada em 2019, e principalmente quando fechou a bolsa do Rio de Janeiro, algumas corretoras menores também foram arrastadas. Mas então, nesse cenário, o que acontece com o acionista, né? O primeiro ponto que você precisa entender a respeito do assunto é que, muito embora você utilize uma corretora de valores para negociar ações, ela é um mero intermediário. Ela não efetivamente custodia as suas ações. Mas como assim, Luan? Existe até mesmo aquele procedimento chamado transferência de custódia. O nome é custódia, mas efetivamente não está ali dentro da corretora as suas ações ali. É um tanto complicado isso, mas eu já vou te demonstrar onde efetivamente e tecnicamente estão custodiadas as suas ações. Então esse é o primeiro ponto. As suas ações não estão depositadas na corretora. E nesse contexto entra ali as chamadas clearing houses, que são as câmaras de compensação, que servem justamente para quê? Para fazer a liquidação, transferência e custódia de títulos e valores mobiliários. São as clearing houses que garantem que um comprador está transferindo para um vendedor e por isso vai receber a quantia em dinheiro na sua conta, e por outro lado, a contraparte, que é o vendedor, vai receber as suas ações, por exemplo, vai entrar na sua conta e vai entrar no seu CPF. Então, o que garante essa operação, torna a bolsa de valores segura nesse sentido, é justamente as clearing houses, que existem 3 aqui no país. Uma delas é a CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados. Para você decorar, é só você decorar esse finalzinho aqui, ó. Privados, tá? Então ela custodia e faz a liquidação de títulos privados, a CETIP. Nós temos a Selic, sim, a Selic. Existe a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, só que existe a Selic, ou o Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos Federais. Então o que acontece? De um lado, nós temos a CETIP, que faz a custódia e liquidação do quê? De títulos privados de renda fixa e também de eventuais títulos públicos municipais e estaduais. Já os títulos públicos federais, que estão ali no Tesouro Direto, tudo isso faz parte ali da Selic, tá bom? Então temos essas duas aqui, que é uma diferença muito básica. E em relação às ações, nós temos a CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, que foi criada ali em 1997 e hoje pertence à B3. Foi tudo unificado, a B3 é dona da CBLC. Então, respondendo a sua pergunta, as suas ações, depois que ocorre a liquidação financeira, ficam custodiadas na CBLC, mas não é só isso. Temos uma previsão legal aqui, dentro da Lei das Sociedades Anônimas, que regulamenta as sociedades por ações. O seu artigo 34 diz o seguinte: o Estatuto da Companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia, todas, seja qual for a classe, ou apenas uma classe, aí o Estatuto vai definir, mas na maioria dos estatutos diz que todas podem, sejam mantidas em contas de depósito, como se fosse uma conta corrente, digamos assim, em nome dos seus titulares, na instituição que designar. Titular
dono da ação, acionista, na instituição que designar um banco sem emissão de certificados, sendo que somente as instituições financeiras autorizadas pela CVM podem manter serviços de escrituração de ações e outros valores mobiliários. E ainda prevê a lei que a companhia responde pelas perdas e danos causados, são os prejuízos, aos interessados por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual direito de regresso contra a instituição depositária. Trocando em miúdos, aqui é a previsão do banco escriturador. O que é o banco escriturador? É aquela instituição financeira que contrata a empresa, na verdade é contratada pela empresa, por exemplo, a Taesa vai lá e contrata uma empresa. No caso, o Banco Itaú, Banco Bradesco, que são os principais bancos escrituradores aqui do país. Tanto que você recebe ali os informes de rendimentos e posição acionária desses bancos, dependendo das ações que você tem em carteira ou negociou em determinado ano fiscal. E aqui no caso é o Banco Itaú. Bom, então o Banco Itaú é contratado pela Taesa para quê? Para manter em contas de depósito as ações que você tem em Taesa. Então, por isso que fica vinculado ao seu CPF. Além de estar ali custodiado e vinculado ao seu CPF na CBLC, está também no Banco Escriturador. E tecnicamente, tudo fica no Banco Escriturador, se assim o Estatuto da Companhia autorizar e a empresa assim o quiser. A empresa que está negociada na Bolsa de Valores. Porque os títulos que estão ali em livre circulação no mercado estão todos ali na CBLC, tá bom? Então, por exemplo, as ações que estão em nome do governo não estão na CBLC, o governo deixa no banco escriturador, tá bom? Esse banco, ele responde por prejuízos, tá bem aqui escrito, e a própria empresa que contratou o banco, a Taesa. Vamos supor que fez a contratação do banco e por algum erro essa ação sumiu do CPF do titular, e aí como é que fica? Responde pelo dano, a própria empresa tem que te indenizar ou o banco escriturador. No caso, o banco escriturador responde perante a empresa, inicialmente a empresa que responde pelo titular da ação. Portanto, vamos dizer assim de uma forma simplificada, as suas ações ficam depositadas em um banco. Então você tem a garantia da CBLC e da própria B3, você tem a garantia do banco escriturador e da própria empresa se tiver algum erro ali. Mas patrimonialmente você tem banco e CBLC, tá? Você tem essas duas garantias aí. E não é qualquer banco que é autorizado a atuar como escriturador, apenas os bancões mesmo que a gente tem aí. Como eu disse, principais, Itaú, Bradesco, tá? Banco do Brasil também. Então, se um dia o Banco Itaú quebrar, o Bradesco quebrar, vai ter um registro a respeito das suas ações. Existe um registro dentro do banco que você consegue acessar. O registro hoje é eletrônico. Se tiver uma liquidação financeira, o interventor vai conseguir acessar. Vai comprovar que você tem determinadas ações de Taesa. Então, se o banco quebrar e também se a corretora quebrar, você tem prova de que é dono daquelas ações. Você só perde as ações efetivamente se a empresa na qual você investiu quebrou. Porque se a corretora quebrar, as suas ações vão ser transferidas à custódia, entre aspas aqui, para outra corretora. E quando uma corretora estiver indo mal, você já vai perceber também com notícias, etc. Você já faz a transferência antes disso também. E em relação à B3, hoje nós não temos uma bolsa frágil como era a do Rio de Janeiro. Hoje a bolsa aqui de São Paulo é uma bolsa muito robusta. Vou pegar aqui para vocês apenas alguns números importantes. É uma empresa que desde 2008, mesmo com crises econômicas, nunca teve prejuízo, veja, porque ela também lucra com renda fixa. Então, mesmo em cenários de juros altos, em que as pessoas migram para renda fixa, a B3 ainda consegue ter um lucro. É claro que o lucro dela é maior em momentos de euforia da renda variável, que foi, por exemplo, entre 2016 e 2019 que você viu o lucro da B3 aumentando, principalmente porque aumentaram o número de CPFs ingressantes na Bolsa de Valores. E aí você percebe que a B3 é uma empresa muito lucrativa. Ela é um monopólio, é uma estrutura bastante robusta e sólida. É uma empresa que tem um endividamento líquido negativo. O que isso significa? Significa que o que ela tem de caixa, que é quase 19 bilhões de reais, supera a sua dívida, que é de 13,5. Então isso aqui é de uma saúde financeira ímpar. Por isso, é importante que você se preocupe com o seu dinheiro diante de um histórico ali que teve de quebra de uma bolsa de valores, mas a nossa B3 hoje dificilmente irá quebrar. Luan, se a CBLC está vinculada à B3, se a B3 quebra, pode levar a CBLC junto. Pode até acontecer, mas como eu estou dizendo para vocês, hoje a solidez financeira da B3 é muito grande. E não se esqueça do banco escriturador também, que é uma garantia. Lembre-se, a ação está registrada no seu CPF. Você é dono de uma participação empresarial, não de papéis que estão depositados numa empresa que pode sumir com seu dinheiro. Isso não existe, que seria a corretora e a CBLC Bolsa de Valores, tá? Mas e agora? Existe uma outra situação.
Suponhamos que o seu dinheiro está depositado na corretora, parado ali em float, sem nenhum tipo de investimento. Você acabou de receber um dividendo, deixou lá, ou você mandou um dinheiro para a corretora, não fez nenhum investimento, está lá parado, não está nem num tesouro, nem nada. E nesse caso a corretora quebra. O que acontece? Aí sim você deu bobeira. Por quê? Porque nesse caso o dinheiro não está custodiado numa CBLC ou mesmo numa Selic, que estiver no tesouro direto, está simplesmente dentro da corretora. Se ela quebrar, aí você vai se tornar um credor concursal. Vai ficar ali numa lista de credores para ver se recupera parte do seu dinheiro. Só que tem uma garantia antes que isso aconteça, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, o MRP. O que é o MRP? Hoje ele é administrado pela BSM, que pertence à B3 também, que assegura a todos os investidores o ressarcimento de até R$120 mil por prejuízos causados por corretoras. E aqui temos o seguinte, o MRP também cobre prejuízos decorrentes da intervenção ou decretação de liquidação extrajudicial de participante pelo Banco Central do Brasil. Então, se a corretora vir a ser liquidada, vir a falir e tinha dinheiro lá dentro, você tem pelo menos R$120 mil de prejuízos. E como que você garante, Luan, que esse dinheiro vai estar lá como se fosse um seguro para me ressarcir caso isso aconteça? Ora, as corretoras são obrigadas a manter isso, assim como os bancos mantêm o FGC. É algo muito similar e serve justamente para isso. Então, até R$120 mil se tiver dinheiro na sua corretora lá parado, você tem garantido ali um ressarcimento. Administrativamente, você não precisa entrar com um processo judicial para que isso seja ressarcido. É claro que se o seu prejuízo superar isso aqui, aí é só dentro ali da lista de credores. E se você sofrer algum prejuízo de corretora, você pode entrar com uma ação judicial, falar, uma corretora encaminhou uma ordem sem que eu tenha feito essa ordem, eu acabei perdendo R$200 mil. 120 mil você ressarce pelo MRP aqui e os 80 mil restantes você tem que buscar na via judicial. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o fato de que algumas corretoras compõem um grupo econômico maior e isso também te dá mais uma garantia. Como assim? Eu invisto aqui na nossa carteira pública através da Clear, tá? Clear Corretora. Só que a Clear Corretora, ela compõe o grupo XP, Grupo XP Investimentos, assim como a corretora Rico. E aí o que acontece? A XP hoje tem um caixa de mais de 3 bi e tem mais de 15 bi em equity. É uma corretora hoje gigantesca. Além disso, parte das ações da XP estão com o Itaú. E o que eu quero dizer com isso? Caso a Clear quebre, venha a falir, ou a Rico, a gente pode buscar o patrimônio da XP para assegurar o ressarcimento de alguns prejuízos. Por quê? Porque juridicamente empresas que compõem um mesmo grupo econômico não têm distinção nenhuma perante a justiça. O Poder Judiciário condena todas as empresas desse grupo econômico a ressarcir prejuízos de consumidores e investidores. Porque é como se fosse um patrimônio só, que só está dividido em CNPJs. É como acontece, por exemplo, Itaú Card é um CNPJ específico e o Itaú é justamente a empresa ali que controla o Itaú Card. Está tudo dentro do mesmo grupo. E aí a justiça condena todo mundo, tá? Isso se chama responsabilidade solidária. Em resumo, então, quais as garantias nós temos? Nós temos a CBLC, nós temos o banco escriturador, nós temos o patrimônio de empresas do mesmo grupo econômico e nós temos ainda o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, o MRP. Além de tudo, a ação está registrada no seu CPF. Você é dono daquela participação societária. Provando isso judicialmente, não há como fugir, não há como você perder as ações. Só vai trocar mesmo de corretora e eventualmente de bolsa de valores. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já sabia de toda essa sistemática envolvendo aqui as ações e a garantia delas para os investidores? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!